Bom dia! Como é que vocês estão? Todos estão bem? Todos com muito amor no coração, né, gente? Que o amor não pode deixar de ter dentro dos nossos corações. Então, olha só, hoje nós vamos ter mais uma aula que Deus preparou para nós, das coisas que Ele quer que a gente ouça, que a gente saiba e que a gente faça, né? Então, antes de tudo, como sempre, vamos fazer uma oração? Vamos lá, 1, 2, 3 e já! Senhor Deus querido, Pai, muito obrigado, Paizinho de amor, porque mais uma vez podemos estar aqui na Tua presença para aprendermos mais um pouco do Senhor, Pai. Muito obrigado pelo Seu amor, perdoa os nossos pecados, nós oramos a Ti, Paizinho, em nome de Jesus, amém. Gente, amém. Bem, olha, hoje nós vamos aprender, né, aqui na nossa Bíblia, a nossa lição de hoje, na nossa revista dos juniores, né, da classe dos juniores, nós vamos aprender aquilo que a gente tem sempre ouvido falar. Vocês veem que Deus insiste em que nós façamos discípulos, não é? Porque Jesus, ele, quando foi embora deste mundo, que foi morar lá nos céus com o Pai Eterno, ele deixou uma ordem, né? Ide e fazer discípulos. Então, pregar o Evangelho para todas aquelas pessoas que não conhecem a Jesus, que não sabem do amor de Deus, que só conhecem Deus e Jesus de ouvir falar, mas nunca tiveram dentro dos seus corações, de fato, como Deus gosta, como Deus quer, né, criancinhas amadinhas de Jesus? Olha só, na lição de hoje, a gente vai insistir como Deus quer, ó, fazendo discípulos. Esta nossa lição, a gente vai fazer uma viagem aqui em alguns capítulos da Bíblia, né? E vamos procurar em Atos, capítulo 11, dos versículos 19 e 30, para saber do que nós vamos estar falando, tá bom? Não vai demorar muito, é rápido, mas a cabecinha tem que estar ali, ó, focada na palavra do nosso Senhor Jesus, tá bom, gente? Então, vamos lá, já acharam aí? Atos 11, 19, 30. Olha lá. Os discípulos são chamados cristãos em Antioquia. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre, de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles e muitos, crendo, se converteram no Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé até a Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor, e partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano, se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Naquele dia, desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio.
Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que andavam na Judéia. O que eles, com efeito, fizeram, enviando-o aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Bem, queridos, vocês sabem, né, que Paulo, né, a gente sempre fala de Paulo, ele sabia muito sobre a Bíblia, conhecia a Bíblia, mas ele não sabia, mas ele, não é que ele não sabia, ele precisou ser discipulado, precisou ser ensinado. Ele precisou aprender que Jesus, ele era o Messias. E a gente sabe da ordem de Jesus, que é ir e pregar o evangelho a todas as pessoas que não conhecem a Jesus, né? Agora, Paulo, antes de sair pregando o evangelho de Jesus, né? Ele precisou ser discipulado. O que é ser discipulado? A gente já conversou um pouquinho sobre isso, né? Que é ser ensinado. E Paulo também precisou ser ensinado, ser discipulado. E quem discipulou Paulo foi Barnabé. Barnabé foi muito importante na vida de Paulo. Vocês sabem quem é o discípulo Barnabé? Então, os apóstolos, eles não queriam se aproximar de Paulo. Por quê, gente? Afinal de contas, vocês lembram, né? Que Paulo perseguia os cristãos, atormentava todos eles, prendia, judiava, torturava e até matava. Era um horror Paulo antes de conhecer a Jesus de coração, né? E quando ele começou a pregar a palavra do Senhor Deus, que ele conhecia Jesus, que já tinha sido discipulado pelo Barnabé, ele começou a encontrar resistência de algumas pessoas, porque as pessoas falavam assim, gente, mas esse homem mata todo mundo, prende todo mundo, persegue todo mundo, a gente não vai parar para ficar ouvindo ele, que ele pode perseguir, matar e torturar a gente, né? Então as pessoas tinham medo de aproximar-se de Paulo. Mas Barnabé, olha a importância de Barnabé. Barnabé foi, né, ao meio destes cristãos e explicou para eles o que havia se passado com Paulo e disse que ele pregava com ousadia o evangelho. No capítulo 9 de Atos, versículo 26 ao 30, né, a gente já pôde ver uma parte de como Paulo aprendeu muito sobre Jesus com Barnabé. Então, Barnabé acalmou as pessoas, explicou para as pessoas, para os cristãos, o que havia acontecido, né, com Paulo. Jesus tinha feito uma grande obra na vida de Paulo, mudou o coração dele e ele agora só falava bem, ele só pregava sobre Jesus, ele só queria fazer o bem a todas as pessoas, né? Através do coração dele convertido em Jesus, ele pregava agora só sobre o amor e sobre as coisas do nosso Senhor. Então, gente, bem algum tempo depois, o que Barnabé fez com Paulo? Barnabé levou Paulo para Antioquia e eles passaram lá muito tempo, cerca de 1 ano, ensinando muitas pessoas na igreja, falando da palavra do Senhor. E foi ali que pela primeira vez os discípulos então aí foram chamados de cristãos. Quando Paulo era discípulo, estava sendo discipulado, né? A gente entende que ele era um bom aluno, né, gente? Ele deveria ter sido um bom aluno, porque Deus acabou usando ele para fazer muitos, mas muitos discípulos. Com Barnabé, né?
Paulo fez a primeira viagem dele de missionário. Foi a primeira viagem missionária. Mas essa história dessa aventura aí, a gente vai descobrir um outro dia como é que foi. Mas olha só, Paulo viajava o tempo todinho falando de Jesus. Numa dessas viagens, ele chegou à cidade de Corinto. Ali conheceu, sabe quem? Um casal chamado Priscila e Áquila. Eles se tornaram tão amigos, né, de Paulo, que levou Paulo para morar com eles. E vocês sabem qual que era a profissão desse casal? Vocês não acreditam. A mesma profissão de Paulo. E qual que era? Fazedor de tendas. Ah, era como Paulo. Paulo também fazia tendas. Porque além de pregador do evangelho, enquanto Paulo esteve em Corinto, durante a semana ele trabalhava com as tendas. Fazia as tendas para poder se sustentar. Tinha que trabalhar para ganhar dinheiro para poder se manter, né? E durante toda a semana ele fazia isso e aos sábados ele pregava o evangelho nas sinagogas. Esse casal deve ter aprendido muito, né, gente, com Paulo. Na cidade de Éfeso, Priscila e Áquila conheceram uma pessoa, um homem chamado Apolo, quando ele ensinava numa sinagoga. Eles perceberam que Apolo conhecia as Escrituras, mas precisava aprender mais sobre Jesus Cristo. Conhecer a Escritura, as pessoas podem conhecer, mas conhecer de Jesus, receber Jesus, é muito diferente. Aí o que eles fizeram? Levaram Apolo para casa e discipularam Apolo, ou seja, ensinaram Apolo sobre Jesus da maneira como Jesus queria, né? E vocês sabem o que aconteceu com Apolo? Deus acabou usando Apolo para anunciar o evangelho e abençoar muitas pessoas. Lá em Atos 18, 27, a gente vai ver como isso é tremendamente verdadeiro. Agora, amadinhos, eu pergunto para vocês. Vocês conhecem algum colega na escola, né? Ou algum amigo, vizinho, ou alguma criança, algum adolescente, algum jovem que já ouviu falar sobre Jesus, mas ainda precisa aprender mais sobre ele? Vocês conhecem algum parente, algum coleguinha, algum amiguinho novo? Por exemplo, Jesus é Deus. Então, eles precisam conhecer, saber disso, que Jesus é Deus, que ele veio à Terra, que ele pagou um alto preço por nós, né, por nossos pecados, morreu em nosso lugar, ressuscitou no terceiro dia e enviou o Espírito Santo para morar nas pessoas que creem nele. Se você já é discípulo de Jesus, Deus quer usá-lo para outras pessoas conhecerem a Jesus, né? E para que elas também se tornem discípulos, porque a gente, quando alguém discipula a gente e a gente conhece a Jesus, qual que é o ato seguinte? É a gente ensinar o que aprendeu, fazendo outros discípulos. E esses discípulos vão fazer outros discípulos. Então, convidar os amiguinhos, os parentes para vir à igreja, para assistir também os cultos online, mandar mensagem do evangelho para eles, visitar eles, ler um verso da Bíblia, né? A gente tem que estar se aprofundando bem na Bíblia, porque a Bíblia, gente, ela é a palavra de Deus. O que Deus falou, o que ele fala e está falando, está tudo ali no livro sagrado, que é a Bíblia, né? Todo discípulo de Cristo deve fazer discípulos. E a gente que é criança, vocês, crianças, né? São júniors, não podem ficar de fora disso, gente, de jeito nenhum. Para isso, a gente, como falei, a gente precisa estar conhecendo a Bíblia,
muito bem, pedindo ajuda, né, para o papai, para a mamãe que já são evangélicos, aqueles papais que possam não ser evangélicos, mas a nossa professora da IBD, nas aulas da IBD a gente pode aprender, o pastor da igreja pode ensinar, é sempre uma satisfação a gente aprender a palavra do Senhor com amor, né, com prazer. E a gente tem que conseguir parar um tempinho e meditar e decorar alguns versículos para a gente poder tá memorizando e estar pronto para responder as perguntas, para falar, qualquer coisa que surja, a gente já possa estar pronto para responder, né, gente? Agora, vamos começar a praticar isso, pessoal? Vamos orar para que Deus fale aos nossos corações, aos coraçõezinhos de vocês, para que a gente possa estar cada vez mais se interessando por aprender, memorizar os versículos da Bíblia, para a gente poder estar falando para os nossos amigos, né? A gente tem que entender que os seguidores de Jesus precisam fazer discípulos, desejar isso de coração, tem que ensinar as verdades e dizer sobre Jesus aos amigos ou a qualquer pessoa que esteja precisando. Meus queridos amados, olha, a nossa aula de hoje fica por aqui. Vamos embora sempre falar de Jesus para as pessoas, porque isso é uma ordem que Jesus deu, foi uma ordem que Jesus deu, então nós devemos estar obedecendo com muito amor no nosso coração, né, gente? Olha aqui, queridinhos e amados de Jesus, eu amo vocês muito, né? E desejo a vocês um domingo maravilhoso, né? Junto aos pais, junto aos queridos de vocês, e falar para vocês que eu amo, né? Vocês. Mas o nosso Jesus, ele ama muito mais. Beijo! Até a próxima aula!